diva. I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a Boa noite, gente. Eu estou aqui hoje com um ator e um youtuber, e o assunto aqui hoje vai ser bem polêmico, porque eu até quando fiz o convite para ele, eu falei que ele é o 0,0001% da população masculina hétero cis que assume uma travesti e ele não tem problema com isso, inclusive no canal do YouTube dele e no Instagram dele. Então ele fala sobre o assunto, ele fala sobre o assunto transexualidade com uma maior natureza e ele é um ponto de admiração, eu acredito que eu acho que os outros 99,9% dos homens, ou que ouvem o meu canal, ou que entram no meu Instagram, ou que, enfim, me acham em alguma rede social, deve ter um pouquinho de inveja do Jax. Eu vou bater um papo hoje aqui no Café com Trans com o Jax, que vai contar um pouquinho mais sobre como é o papel dele aqui no mundo trans, o que ele veio para fazer e como é que a gente vai ter uma conversa aqui bem legal. Então, boa noite, Jax, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui, né, gravando pela primeira vez um podcast, né, porque eu nunca fiz isso e para mim é um prazer enorme estar aqui, né. Na verdade, assim, o que eu vim fazer nesse mundo é trazer uma reflexão, né, uma reflexão para os homens a respeito do seu próprio desejo. Aí eu tinha uma ideia de um livro, né, livro falando sobre esse universo, sob o ponto de vista dos homens. Tá. E aí o que aconteceu? Eu, particularmente, comecei a refletir, falei assim, por que não transformar isso num canal? Do YouTube, para você atingir muito mais pessoas. Sim, atingir no sentido de fazer exatamente, trazer essa mensagem. Porque, assim, até para lançar um livro dentro do mercado editorial brasileiro hoje, tá muito complicado. Você precisa investir. Na verdade, hoje, para você lançar um livro, não existe mais aquela coisa de você procurar o escritor e a editora, seu livro foi aprovado e você, do dia para a noite, se torna um Paulo Coelho da vida. Sei. Na verdade, isso não existe mais. O processo é um pouquinho mais complicado. Muito mais complicado. Eu falei assim, não, por quê? Porque assim, e aí o legal é você ter uma forma de divulgar essas ideias. E eu falei assim, não, vou usar o YouTube. Como eu já tinha um canal de cinema, eu tenho um canal chamado Comuna do Cinema, que eu falo sobre... Como é o nome do canal, desculpa? Comuna do Cinema. Comuna do Cinema, um canal de cinema. Tá. Aí eu resolvi criar Os Homens que Amam Trans, o HT. Ah, lindo, amei. HT chama. HT, que Tem que tudo a ver gente... com heterossexual. Tá. Isso. Legal. Sob o ponto de vista de uma heterossexualidade. Porque, na verdade, o que não existe uma heterossexualidade, existem heterossexualidades. Sim. Cada ser é único, né? Eu acho que cada ser humano é único. Isso em suas singularidades, né? Poderíamos falar até em heterossingularidades. Sim, verdade. E você se importa de dizer quantos anos você tem pra gente? Olha, vamos dizer que eu tenho 41. 41 anos. 41 anos, né? Já tenho uma certa experiência de vida e que bom que eu cheguei e criei esse canal agora, né? Para não ficar, né? Para não ser uma coisa que ocorresse mais tarde. E eu pensei muito nessa questão. Entendi. É uma idade boa, você tem um pensamento maduro e talvez o seu posicionamento vai trazer um posicionamento mais firme, seja talvez mais convincente para alguns outros homens que também sentem os mesmos desejos e às vezes vontades. Embora o meu canal tenha um público muito jovem, jovem. E você consegue ver isso? Consigo ver isso pelos analytics. O meu canal tem um público muito jovem, tem esse público da minha idade e tem um público muito jovem que é um público mais geração Z, assim, um público que não se importa, que não pegou essas coisas, não passou por esses problemas que a minha geração passou de se esconder.
Um público que está Entendi. realmente assumindo as meninas trans, tá realmente não entrou nessa questão, não passou por essas coisas de ficar se escondendo, sabe? Que realmente é. Eu tenho lidado muito com muita gente É, eu jovem. tenho, eu tenho uma amiga, né? Uma amiga minha que ela curte muito homem, muito novinho, né? Se a gente fosse usar aí Uhum. um adjetivo para. Ela curte novinho. Sim, E ela sim. fala, e eu falo, eu não consigo sentir atração por homem novo. E ela fala, amiga, é tudo, porque os novinhos, eles saem com você na rua de mão Exato. dada, eles não têm problema com a sociedade, eles não estão nem aí pro Brasil. E eles adoraram o E, meu canal. pois é, Eles adoraram o meu canal porque eles viram um homem se posicionando em relação a isso e estão a pegando isso como uma favor. referência. E eu tô dando Legal, conselhos, assim. E eu tô conversando muito com eles. bom. Aí eu falei, não sigam a minha geração. A minha geração errou. A minha geração. E aí eu falo, eu bato muito nessa tecla. É Ah, necessário uma nova categoria de homens que se relacionem com mulheres trans. é Uma porque nova assim, na categoria. realidade, Jax, eu vou Independente de fazer, idade, mas uma que eu vou tenha fazer postura. eu vou fazer um corte aqui. Se relacionar com trans, os outros 99% também se relacionam. Eles só não vão para frente de uma câmera igual você faz, ou para frente de um microfone, e expõem isso, o que é, de certa forma, né, até, enfim, fica aquela coisa assim. Mas a gente sabe que muitos homens saem com transexuais, e é sobre isso que eu queria falar com você. Já para pegar o gancho que a gente estava falando, então, sobre o público que acessa o seu canal e que você tem observado que tem muito novinho, e aí eu fiz até o comentário da minha amiga, é, na sua infância, ou, enfim, na adolescência, qual foi o momento que você descobriu que, opa, peraí, eu gosto de mulheres com plus a mais? Não sei se, não sei como é que eu posso Eu não uso dizer. esse termo coisa do a mais pelo Ah, seguinte. Eu penso o seguinte, são variedades de mulheres. Eu vejo sim, hoje com a minha maturidade, eu vejo que todas vocês são mulheres, tanto sim, cis quanto trans. A sim, diferença é que cada uma detém singularidades. E a grande questão é como a gente lida com essas singularidades frente a uma discriminação e uma marginalização que existe. Eu, particularmente, quando isso despertou em mim, eu até contei, né, no vídeo que teve, que eu, como eu disse, eu fui na casa da sobrinha da patroa da minha mãe no dia do meu aniversário e eu vi uma imagem de quadrinhos de uma mulher diferente, de uma né? mulher com Diferenciada. Na pênis. verdade, prefiro dizer diferenciada, né? Tá. E aí eu Isso vi foi aquela com que imagem, né? idade? Hã? Isso foi com que Tava idade? fazendo 10 anos. Tava fazendo 10 anos. 10 anos, bem Aí quando eu precoce. olhei, aquilo ali mexeu comigo de alguma maneira. E a partir Hum, dali o desejo começou a se estabelecer. Eu já sabia, né, que existiam mulheres cis, já tinha visto fotos de mulheres cis nuas, mas eu fiquei impactado com aquela imagem me impactou, e aí eu passei a relacionar, indo até no vídeo, lá nos Homens que Amam Trans, eu falo exatamente isso, eu explico que como é que isso se torna, vai se desenvolvendo um desejo a partir disso. entendi. Você acha que em um primeiro momento se desenvolve um desejo ou uma Isso, a ver pela curiosidade? primeira vez eu contei no primeiro relato, que eu via do Ah, trabalho da minha mãe estava indo ver uma menina no Antônio Pedro, no Hospital Antônio Pedro que tem aqui em Niterói, e eu dei de sim, cara com uma trans, aí eu contei a história dela, aquela coisa toda até no vídeo, né? ah, E se puderem, acessem lá, Homens que Amam Trans, lá no YouTube, que vocês vão ver tudo sendo contado em vídeo de maneira bem clara. E logo logo vai ter o vídeo falando sobre como foi a primeira vez. então, a gente exatamente nesse ponto. Mas aí, assim, você não respondeu a minha pergunta, você pulou. Você acredita que o que desperta em um primeiro momento é um desejo ou uma curiosidade? Olha, vamos dizer, é a questão da diferenciação, Hum. né? Do ponto de diferenciação. Por exemplo, você vê, Você, quando a gente vê, você a gente está acostumado com aquela figura da mulher, né? com a vagina. Isso. E aí a Ah, gente vê a trans de forma diferente. E aí a gente pensa, é como coloquei lá no vídeo, eu ah, tenho, né, um pênis. isso. E Aham. aí, peraí, uma mulher com pênis, e aí aquilo ali vai gerando
um desenvolvimento de um desejo que vai criando, que é o fetiche, né? E isso vai desenvolvendo. Só que a questão é como fazer isso, e aí a proposta do meu canal é essa, como fazer isso sem objetificar, sem tornar objeto. Sim. Sem Porque criar a fantasia do meu travesti, como eu coloquei lá na questão do despertar do desejo. o homem, né? em si, ele objetifica a mulher. Não estou falando da mulher transexual. Sim, já objetifica de forma geral, né? A cultura do Brasil faz com que o homem objetifique a mulher. Então, Eu no digo nem a carnaval cultura do Brasil, eu digo a cultura do mundo, sabe? Porque assim, a gente tá na modernidade líquida, né? Aquela coisa assim, né? Tem até um livro do Bauman, que é muito interessante, que fala assim, amor líquido. A gente transformou tudo em liquidação, né? A gente, sabe, as redes sociais viraram como se viraram mercados, né? E as pessoas vão selecionando, adiciona, tal, parece que, sabe? Então, essa liquidez que permeia a nossa sociedade atual, ela basicamente traz essa dinâmica de você. Isso acontece, e realmente isso acontece. Inclusive, eu até coloquei isso no vídeo. Precisamos falar do desejo por mulheres trans e travestis, sobre a fantasia, essa fantasia que o nosso masculino cria de o meu travesti, que é uma figura que se criou, que aí é no masculino, né? É. E a gente acaba tratando no masculino, a gente criou um fetiche, criou algo que não existe. Porque o que existe são as mulheres trans reais, num processo de vida real, tentando sobreviver, tentando pagar as contas, tentando sobreviver agora nessa pandemia, que tá algo terrível. Como é que elas estão sobrevivendo? Né? Dançando nos Exato, uma luta tremenda, quer 30, dizer. né? Se vira nos pessoas, 30 do Faustão. e os caras lá objetificando, sabe? Como faz uma atriz pornô? Que a mulher do cinema pornô, ela não existe no mundo real. Mas eu acho que assim, ela é um produto para ser consumido. Isso. E eu acho que a gente até conversou um pouquinho antes disso. Eu acho que assim, a gente falou sobre prostituição, e eu acho que enquanto os homens ainda mantêm uma postura de a travesti é um objeto de desejo, eu sou super a favor de elas continuarem cobrando. Porque assim, se você quer só me usar, então você paga. Né? Se você não quer sair comigo de mão dada na rua, você não quer ir no shopping, você não quer ir num restaurante comer, você quer só ir para a cama do motel e gozar e satisfazer o seu desejo, satisfazer sua curiosidade, enfim, né? O seu objeto de prazer, quer me usar como objeto de prazer, cobra. Então, eu sou muito a favor das meninas que fazem programas e que lucram muito com isso, né? Porque o que o homem quer é isso. Ele quer ter a mulher durante o dia para levar no cinema, para levar no restaurante, e aí depois ele vai e deixa a mulher em casa e aí vai para a rua caçar transexual travesti. Então, você quer só na madrugada, quer só mandar mensagem 2, 3 horas da manhã, então você vai pagar, gatinho, porque assim, comigo é diferente, né? E é uma imposição que elas, entre aspas, cobram esse respeito. Então, assim, o cara que se sujeita a ir num mercado com uma travesti de mão dada, ou a ir no shopping, ou a levar no cinema, esse não precisa pagar. E eu concordo com a linha de raciocínio delas. Não, essa linha de raciocínio, ela está correta no mundo atual que a gente vive, na nossa realidade. E como eu já coloquei até, inclusive, no vídeo, não sei se algumas pessoas me interpretaram mal, espero que não me interpretem, eu não sou contra a prostituição, sou contra a prostituição compulsória. Você é obrigado ali. Eu sonho com um mundo em que as mulheres trans possam adentrar outros espaços e outras profissões e outros trabalhos. Mas quem sou eu, como eu falei, quem sou eu para bater de frente com a profissão mais antiga do mundo? Antiga do mundo, é verdade. Quem sou eu? Não, quem sou eu? Eu não vim para isso. Isso é uma questão, e como a prostituição se dá, isso aí é um lugar de fala que as mulheres trans têm que discutir entre si, que os movimentos trans têm que discutir entre si. A minha questão é com os homens. Eu estou me direcionando para eles, exercendo meu lugar de fala com eles e falando e colocando o seguinte para eles: olha, é melhor você ser autêntico do que você viver nas sombras. Eu vivi nas sombras e foi horrível.
Foi Eu horrível. acho que é melhor ser autêntico, é melhor você andar de mão dada com uma mulher trans na rua, ir no supermercado, ir no shopping, ir no cinema, porque você vai viver de uma forma muito melhor essa afetividade e esse Hum. desejo. Que lindo! Nossa! Gratidão. Olha, se eu não tivesse solteira, se eu estivesse, melhor dizendo, se eu estivesse solteira, talvez eu ia pensar em fazer uma viagem para Niterói. Que essa sua frase tocou meu coração. E aí, vamos aproveitar aqui, então, que a gente está falando de desejo e tal. Você meio que deu uma escapadinha, deixou escorregar e está muito resistente para falar sobre isso, mas eu acho que é porque você está tão resistente que eu fiquei muito mais curiosa em saber. Com quantos anos foi que você teve, então, a sua primeira relação com uma transexual? Na verdade, assim, não foi aquela coisa assim, foi da seguinte maneira: eu tinha 18 Hum, anos, já 18, tava, já era já, maior, já tava, já tinha, tipo assim, eu já tinha perdido minha dirigia virgindade com 16 anos, com uma mulher cis. uma mulher cis. Aí depois Aham. passou um tempo e eu não tava aguentando por esse desejo. Eu sempre senti desejo por mulheres cis de uma maneira totalmente normal, natural, tranquila. Hã. Né? Afinal, eu me considero um heterossexual, me vejo dessa maneira. Sem Sim, precisar ficar afirmando a heterossexualidade. É aquele desespero, então, né? Ah, eu sou hétero. Não, não é isso. Eu sou heterossexual, não preciso justificar nada. Eu que sou. todo homem precisava entender, que é o difícil, você tocou nisso em algum momento, é que, assim, uma mulher trans é uma mulher. Então, quando a Exatamente. gente ouve isso da boca de um homem, por exemplo, eu em épocas em que eu estive solteira, eu já cheguei a ver em um aplicativo, assim, o cara pegar e falar assim: "Olha, você é muito linda, se eu não fosse hétero, eu sairia com você". E aí você olha para aquilo na tela do seu celular e você fala: "Eu não vou perder tempo de responder essa pessoa, porque se Na ele não". verdade, se essa pessoa não entende o próprio desejo e ela não Hum, entende, ao apreciar a sua beleza feminina, a beleza da mulher trans, que é uma uhum, beleza feminina também, além da beleza que existe também da mulher cis, né, que são mulheres, na verdade, o que existe não é uma heterossexualidade. Existem heterossexualidades. Da mesma maneira que existem homossexualidades, que existem bissexualidades. sim, Então, isso é algo que deveria ser lidado na sociedade com naturalidade, mas não é lidado por causa do advento da repressão sexual, que nos sim. ataca e nos atravessa, mesmo hoje numa sociedade dita aberta sexualmente. Hã. Mas aí você tá fugindo, por que que você Não, pode foge de perguntar, vai mim? fundo, vai. Então vamos lá, você já tinha então saído com cis, já tinha lá feito tudo, tal, e aí foi com a primeira trans. Como foi a sua primeira vez? Olha, vamos dizer, vou dizer para você que foi algo assim, coisa até vou falar no próximo vídeo isso, mais Hã. em detalhes, mas deixando claro que objetivamente foi, infelizmente, eu fiquei, quando eu falo isso, eu fico até um pouco triste, Hum, porque é, a primeira vez do homem, né, com mulheres trans, geralmente é tendo que ser pela prostituição. Quando o sei. homem não tem pela prostituição, ótimo, o Hã. homem teve um presente. Teve uma dádiva, conheceu uma menina, teve um relacionamento com ela e Um beleza. Só que aplicativo e rolou. comigo foi pela prostituição. Hã. Infelizmente foi assim, né? Eu não tenho culpa, eu não me culpo pelo meu passado. Eu Tá, vivi, aí quando as pessoas até me perguntam e apontam o dedo, mas o seu passado é isso, isso, isso. Eu digo o seguinte, eu não vivo mais lá. verdade, a gente veio aqui para evoluir, né, se for ficar Evoluí. vivendo de passado, Exatamente, ninguém vivi de passado é museu. ninguém Então, vive. assim, É. foi através Hum. de um programa. Eu fui procurar, fui na Lapa, lá procurei e tal, e Escolheu tive, a menina, escolhi a menina e fui. Não vou ser hipócrita, eu não escolheu sou santo, qual eu não sou foi o anjinho, entendeu? qual foi o Eu tenho um critério passado, por para isso a que eu compartilho decisão? essa experiência para as pessoas. Fala, Qual diga. fo qual foi o critério para a escolha? Olha, o critério para escolha, na verdade, eu não tinha nem essa noção de critério na época. Eu Não? olhei, me senti atraído, ela veio conversar comigo e eu até, entendeu? E a gente foi. Tá, tá, E entendi. aí os Então maiores detalhes eu vou contar então não teve assim: "Ah, eu quero uma que seja loira", ou "Eu prefiro uma Não, 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 morena, não tem, eu eu não tinha gosto muito de essa. uma com silicone na bunda ou com silicone no peito, sem peito",
tal. Não, não, Então, eu não tem. olhei e me atraí, assim, eu me É. olhei, eu olhei para a figura, porque assim, a grande questão, assim, e isso é uma questão que o homem heterossexual, como eu, que se sente atraído por mulheres trans, ele tem que pensar, que detém a Ah, sua heterossexualidade, ele tem que pensar, olha, eu tô me atraindo por uma figura feminina, eu vi uma figura feminina na minha frente, sei. entende? E ali ocorreu, e aí eu conheci e tal, e aconteceu. Porém, Hum, Porém, os homens ficam achando que, não, eu sou isso. Não vou dizer que eu não passei por isso. Eu passei por essas hum. questões. De pensar, pô, será que eu sou gay? Será Ou que na verdade eu bissexual? gosto de homem? É, então, já aconteceu comigo já algumas vezes, eu também isso já foi assunto de um podcast meu. Então, assim, você sair com um cara, você até comentou isso em algum momento em que o, o, o homem hétero tem o fetiche pela travesti e a travesti tem o fetiche pelo homem hétero Eu cis gosto de que usar a nunca deu. palavra fantasia, porque a palavra fetiche ficou muito demonizada. E eu Aham, considero que a palavra fetiche realmente ficou demonizada em função da objetificação. Eu é. prefiro colocar fantasia porque eu gosto de englobar hoje a afetividade. Ótimo, perfeito. Então a gente muda para Entendeu? fantasia. É a afetividade, a fantasia. Tipo assim, eu tinha fantasia, eu objetifiquei, eu passei pelo processo de objetificação e me libertei disso. Então, aí voltando a essa questão do desejo do homem heterossexual pela mulher trans. Esse desejo é um desejo por uma figura feminina. Então, a partir do Hum. princípio que eu estou desejando uma figura feminina, é óbvio que eu não sou gay. Eu poderia ser bissexual, mas nem isso eu sou. Mas então, Que é era só isso me que eu atrai ia pelo falar. feminino. Se eu Se, gostar, fosse bissexual, beleza. Beleza, maravilha, beleza, sou bissexual. Mas eu não sou, eu sou heterossexual, eu só gosto de figura feminina. na época que eu era solteira, e que eu saía passando rodo assim no Brasil inteiro, sem preconceitos de E cor, faz raça, parte. religião, nada, né? Eu falei, agora eu sou solteira, eu preciso aproveitar. Então, na época em que eu passei por situações desse tipo. Então, saía com um rapaz, tal, rolou tudo, maravilhoso, dormiu. No dia seguinte, cada um para sua casa. E aí eu recebi uma mensagem assim no meu celular. E agora, eu sou o quê? Eu sou qual letra do GLS ou do GLBT, enfim, de qual época que abrangia. E aí eu falava, assim, de uma forma bem, eu tentava ser ao mesmo tempo que doce, mas eu tentava ser agressiva para que a pessoa, opa, se coloque no lugar. Eu falava assim: você viu se eu tenho barba? Acho que não, né? Você viu pelo no meu peito? Também não. Então você viu duas bolas aqui de silicone, né? Então você não viu uma figura feminina? Então você saiu com uma mulher, você não deixou de ser homem. Ponto. O que você vai ser, o que você vai, sei lá, se a partir de agora você sentir mais vontade e aí for procurar um homem, uma barba, um peito peludo, ou sei lá, um homem calvo, grisalho, né? Gosto é gosto, cada um tem. Aí Deixa sim as pessoas você serem começa a se felizes. Eu penso assim, tem que preocupar. ser feliz. Pois Só. é, aí é o ponto onde você vai ligar a chave e falar, opa, peraí. Mas enquanto você saiu com uma pessoa que reflete uma imagem feminina, você não fez nada demais. Calma, bebê. Calma que você ainda é homem. Ponto. Exatamente, perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. E eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Porque Ah, tem muitos vídeos no YouTube falando assim: eu saí com uma mulher trans, eu sou gay. Eu já estou preparando esse vídeo, eu chamo até de vídeo clichê do YouTube. É um vídeo clichê, aham, porque todo mundo no YouTube faz vídeo com essa questão. Eu vou entrar nesse falando. tema também, Tá. né? E a gente já viu, assim, que tem alguns famosos. Inclusive tem um menino, aquele que é de negócio de academia, eu esqueci, ele é muito famoso, tanto no Facebook quanto no Twitter, faz live. Desses negócios de maromba, que ele assumiu que já saiu com travesti. Não sei se você já viu isso. Eu até cheguei a seguir ele algum tempo, assim, mas aí depois eu vi que o foco dele é muito para quem faz academia, que toma aquelas coisas todas de tal, Tá e falando do aí marido da Léo Áquila? não o marido da Léo Áquila, um novinho agora que é um super famosinho de maromba. Não. Você tá falando do Toguro. Isso, esse mesmo.
É que a menina tá até morando lá na casa e tal, mas eu não sei. Eu acho que não sei se eles têm. Eu acho que eles não têm, acho que são só amigos, né? É, Eu eu nem- não tô, eu não tô no mesmo quarto que eles pra dizer, então então eu dei. Eu é dei melhor a essa. gente não se intrometer na intimidade. Exatamente. E aí, então você falou muito Malta, já percebi que você não vai então me contar muitos detalhes de como foi com a primeira trans, porque assim, a minha curiosidade era saber assim, eu quando iniciei o meu processo de transição, e aí foi o que eu falei pra você, saí passando o rodo no Brasil inteiro. Pá. E o que eu pude perceber é que, assim, isso os homens não sabem, tá? Vou contar um segredo de nós, transexuais travestis, que os homens não sabem. A gente, pela forma em que o homem se comporta na cama, aonde ele põe a mão, o que ele pega, o que ele segura, aonde ele beija, como ele olha, como ele faz, como ele toca, a gente sabe se é a primeira vez dele ou não. Sim. Isso toda transexual, toda travesti sabe quando é a primeira vez de um homem com uma trans. E aí, assim, eu já aconteceu casos em, por exemplo, eu vou mencionar um assim que foi bem no início da minha transição, quando eu ainda não tinha problemas com idades, e eu também pegava os novinhos aí, que eu não tava, eu queria era passar o rodo. Então, por exemplo, eu saí com um menino de 19 anos, 18, 19 anos, eu sei que ele tinha menos de 20, e eu já tinha 30. E aí ele era eu acho que ele ficou vendo tanto pornô de travesti e revista enfim, consumindo tanto conteúdo voltado para o público T, que quando a gente deitou na cama e ele tirou minha roupa, ele gozou. Foi Sim. uma coisa incrível, assim. E Eu isso, falei, meu Deus. isso advém do Ah, comportamento vicioso. sei. Nós homens Hum, acabamos caindo na armadilha de como hum, ficamos nas sombras, objetificamos muito em função hum, das sombras. E a gente idealiza muito a travesti, ao invés de a gente vivenciar a relação com as trans reais que existem no mundo, que vivem uhum. seus processos de vida real. É, porque E, assim, e aí vamos, eu passei por essa fase, deixa eu e pegar aí eu vou só o ensinar. ganchinho aqui para colocar uma coisa. Gente, uma travesti, uma transexual, elas não transam igual aquelas lá dos filmes que vocês estão acostumados a assistir. Exatamente, Eu ótima, acho que boa questão, é perfeito. da mesma forma que quando você assiste um filme de uma atriz pornô lá, que ela vira e faz e acontece, aquilo é um filme. É um filme, Então, aquilo não é real, pois aquilo não é é, real. E pois é, aí no filme acontece. as pessoas. E aí, o que que aconteceu? O que que eu vou fazer? Eu vou no meu canal, eu vou ensinar. Se esses homens quiserem aprender, quiserem continuar a mesma coisa, aí é problema deles. E eu estou tentando ajudar. Eu vou Sim, ensinar como controlar e resolver esse problema do comportamento vicioso. entendi. Entendeu? Como você vai controlar e resolver esse problema e sair disso? Uhum, Para você ter uma maior afetividade. Porque o desejo pela trans também, no fundo, também detém ali no início, quando ele se forma, hum, uma coisa de afetividade. Só que aí a gente objetifica, transforma e cria figura na nossa mente que não é real do meu travesti. Ao invés de enxergar a travesti no feminino, a mulher que a mulher que está ela ali, se tornou, com né? seus sentimentos, com as suas afetividades, com a sua solidão, que a Aham, solidão da mulher trans é uma solidão terrível, uhum, entendeu? É um abismo terrível de luta, sabe? E os homens estão cegos com essa figura do meu travesti, deixando de ter até uma afetividade real. E isso, e você ter fazer um amor ou transar, ou fazer sexo com afetividade é diferente de você fazer um sexo apenas por transar na objetificação. ou igual aqueles do filme pornô, Do né? filme pornô. Por isso que quando por isso que ele gozou rápido. Ele gozou Aham, rápido porque ele ficou preso a uma imagem. Quando ele viu você real, tipo, ele pôde tocar, ele uh, foi, já gozou. foi. Gozou. Pois é, foi Isso, a
a transa mais rápida da minha vida. Quando eu tirei minha roupa, que eu fiquei Exato. pelada, ele E para gozou em cima. você, e é óbvio que para você É. foi uma droga. Porque não houve Foi. efetividade nenhuma, não houve toque, não houve carinho. Porque uma Não. mulher. E é engraçado o seguinte: com as mulheres cis, Hum. ocorre da seguinte maneira, da mesma maneira que ocorre com as mulheres trans, porque são mulheres. Uhum. E isso eu posso falar por experiência própria. São mulheres. Sim. Eu já transei com mulheres cis e com mulheres trans. Uhum. Logo, ocorre o seguinte: quando a mulher, ela precisa o quê? Ela precisa ser o quê? Estimulada. O homem tem que Uhum. tocar, o homem tem que acariciar, o homem tem que trazer uma afetividade, tem que dar um carinho. É claro, depois vai ter aquela. Pode ter sexo selvagem, pode ter, né, se ela quiser, entendeu? Aquelas coisas, os desejos, Ficar as de fantasias. pé, fazer o Ah, filme. pinha, aquela coisa. Sabe? Pode Aham. rolar de tudo. Aham. Entendeu? Aí o céu é o limite. Entre quatro paredes, o céu é o limite. Sim, No sim. ventilador, sei lá, aonde quiser. A grande Tá. questão é, mas quando você objetifica, quando você fica preso ao ideal, Uhum. a ideia de uma figura que você cria na sua mente, Uhum. você cria o fetiche. E quando eu falo fetiche no sentido negativo, ao invés de você ir para um desejo, uma coisa mais afetiva, conhecer a pessoa, conversar, bater um papo, entendeu? Aí você se perde. É necessário que. E aí, o que eu quero fazer no canal? Eu quero trazer uma noção, sabe? E aí eu tô vendo, tá vindo muitos homens me pedir conselhos. Ai, e é muito lindo isso. Eles estão vindo, alguns vêm no privado, alguns vêm de maneira rápida, alguns falam das decepções amorosas. E aí eu digo para eles: não, eu já também tive, eu estive no seu lugar. Eu passei Sim. por tudo que vocês passaram. E eles se decepcionam com o quê? Com as trans? Olha, ele se decepciona. Na verdade, assim, na verdade, é o que aconteceu comigo. Eles Hum, criam na mente dele uma ideia de como a trans tem que ser. hum, Só que a trans, ela é o que ela é. E aí os homens têm uma dificuldade muito grande de entender as variedades de identidade travesti que existem no mundo. hum. E É aí porque eu. e eles ficam criando ali. Isso é ruim, assim. E aí, quando você tem. Mas aí, quando um homem. Aí a porta de entrada pra gente quebrar esse paradigma, por isso que eu Hum, bato tanto nessa tecla, e aí alguns homens não concordam, vêm me questionar no privado, sabe, das minhas redes sociais, e falam assim pra mim: Jax, não, Jax, mas eu não consigo, não vou, porra, agora eu vou sumir, pô, não dá. Meu querido, se você não assumir o seu desejo pro mundo, você nunca vai conseguir sair e cruzar essa fronteira para poder ter a possibilidade de ver uma afetividade com uma travesti, uma mulher trans, uma transexual. Você tá entendendo? Você não vai ele conseguir, não vai ele nunca vai viver a conseguir, felicidade plena, nunca. nunca vai ter essa Porque se relação ele. plena. Se Mesmo que ele. tenha derrotas, mesmo que não dê Ah, certo. aham, Entendeu? Eu já fui casado com uma mulher trans, não deu certo. tá. Acontece. As coisas podem não dar certo. Assim como você pode não dar certo com uma mulher cis, Pode você não dar também certo pode não com dar a certo mulher com uma mulher trans. trans. Como você pode dar super certo. Faz parte Sim. da vida. Só que você precisa viver isso. Então, todas as minhas lembranças, experiências que eu adquiri, Hum, eu quero compartilhar com esses homens. No sentido de ajudar lindo. a se resolver Hum, internamente com esse desejo. Não tornar isso algo doentio, ver algo como algo pecaminoso. uhum, Homem que vê a travesti, tem desejo pela travesti, e vê a travesti como uma aberração. Isso é absurdo, isso tem que acabar. A gente tem que é. acabar com isso. E aí, já que você tocou nesse ponto em que os homens olham para travesti, desejam ter uma noite sexual com ela, com elas, mas eles enxergam isso como uma aberração, como é que foi a relação dos seus amigos quando você começou a bater no peito e falar: eu sou um homem que ama trans? Eu fiquei surpreso. Eu Hã, tive um presente. Eu jura? recebi um presente. Não, eu recebi um presente. Hum. Porque eles me abraçaram. Ai, que lindo! E olha que a maioria, muitos. Eu Hã, tenho, eu tenho amigos, tanto amigos que são mais tradicionais, mais conservadores, como amigos que são. É porque antes disso tudo, porque assim, eu tive uma prudência que eu preparei meu território antes. entendi. Eu só falei assim, Como um foi dia eu isso? vou chegar. Porque assim, um dia eu pensava, um dia eu vou lançar Hã, meu livro. tá, E um dia eu vou chegar para as pessoas e vou contar. sei. Vou contar para esses meus amigos. Hum.
um dia eu vou chegar e eu vou falar isso. Então eu comecei a preparar. Então, assim, pessoas que eu via que não me tolerariam em determinados ambientes com a minha namorada trans ou esposa trans, essas pessoas olham, porque eu entendo o seguinte: se a pessoa é seu amigo, vamos supor, a pessoa tem um sentimento de amizade por você. Se ela Sim. tem um sentimento de amizade por você, ela vai respeitar os seus valores, independente de quais sejam, ela vai respeitar a pessoa com qual você se relaciona, ela vai, independente dos valores dela. Independente de elas considerar, independente de, assim, eu conheço pessoas assim muito tradicionais e assim, eu já rompi barreiras muito grandes. Mas você já ouviu piada, tipo assim, ih, tá pegando traveco, Não, isso aí eu ouço direto. E o tá saindo garotão? com... E o garotão Porque como é é que o que eles tá? adoram falar, né? Ela adora falar, Ah, tipo assim, piada. Existem essas piadas. tá Só saindo que com assim, o que homem de cabelo acontece? comprido. Não, tipo assim, Ah, então assim, essa mentalidade. Eu homem que se tive. veste de mulher. Não, isso aí, Ah, olha, é piada. E eu escuto até hoje isso. E eu sempre vou escutar. Agora, então, que eu tenho um canal no YouTube, o que mais vai ser, eu vou escutar. Só que a questão é a seguinte: a questão aí é aquilo que eu falei lá no meu primeiro vídeo. A uhum, questão respeito. Eu entendi. não vou tolerar ir num ambiente em que minha Ah, namorada seja tratada no masculino. Porque eu estou com uma entendi. mulher. Sim. Não vou admitir. Então eu acho assim, por exemplo, e isso eu quero ajudar, estou ajudando a orientar os homens em relação a isso. Se você tem amigos que tratam sua namorada no masculino, você tem que rever essas amizades. Não, mas já que são meus. Mas os valores dele, eles são valores dele, mas eles estão desrespeitando a sua namorada. Hum. Sua namorada Você, trans. você namora hoje em dia? Hoje não. Hoje eu Tá tô solteiro. solteiro? Eu me separei ano passado, meu É. relacionamento não deu certo, Era mas casado? eu era casado com uma mulher trans. Morava junto e tudo? Morava junto aqui na minha casa, Ai, que entendeu? E foi um bonitinho. relacionamento, foi um divisor de águas na minha vida, que eu me Hum, permiti ter uma afetividade, eu vivenciei isso, não deu certo devido à incompatibilidade de gênios, é uma pessoa maravilhosa, eu tenho um grande carinho por ela, não tenho nada contra, só é. que ela tá vivendo a vida dela agora, eu tô vivendo a minha. E a gente não deu Ótimo. certo. Assim A como gente tu, fez quando, de tudo para dar certo. A gente fez de assim, tudo. Sabe quando um casal faz de tudo para dar certo? sei, A gente fez de tudo e a gente realmente comprovou que a gente não tinha como dar certo. entendi. A gente é amigo, assim. Eu não entro nesse mérito. Assim, ela tá lá vivendo a vida dela, já está com outra pessoa. E ótimo que ela esteja, que ela seja muito feliz. Uhum, Eu prefiro estar assim, do jeito que eu estou, solteiro. Isso até me possibilitou melhor para criar o canal. entendi. Se eu estivesse casado, eu acho que não ia ser meio complicado. Não ia dar Por pra falar de tudo? Porque assim, eu ia falar sobre essas questões, então assim, agora que eu tô falando, conhecer pessoas agora tá fácil, beleza. É É. a partir do canal. O canal já existe, ele já está lá no YouTube, né? Homens que amam trans, se inscrevam no canal. Aham. Se você puder aí, depois bota um link para o pessoal acessar. Eu vou pôr, com certeza. E aí, assim, E aí, é no final, importante ajudar esses homens. sei. Então, assim, o preconceito dos amigos héteros sempre vai existir. Sempre vai existir. Mas só que é o E seguinte, a gente está plantando uma semente para o futuro. com Você que é certeza. jovem, que está no meu canal, eu tenho muitas pessoas jovens no meu canal, dessa Uhum. geração nova. Você está plantando uma semente para o futuro. Ótimo. É o que a gente já até comentou em algum outro momento. Eu sinto, apesar de não ser minha praia, tá? Não tenho problema, quem gosta de novinho, é que assim, eu sou chegada num cabelo branco, numa barba branca, uma coisa que passa mais uma maturidade, eu vou te pegar e vou saber o que fazer com tudo isso. Exatamente, Então, exatamente. eu sou muito, e fiquei assim de uns anos pra cá, porque antes, como eu já disse, eu pegava novinho e tava nem aí. Mas, enfim, tem o problema com os héteros, mas aí a gente entra também no preconceito com as próprias travestis, que Uhum. é, então assim, eu acho que o homem quando ele assume, eu sou um T-lover, ou eu sou um homem que ama trans, eu sou um. Então você vai receber paulada dos seus amigos héteros que vão querer chamar sua namorada de homem. Você vai receber talvez paulada da sua família, que a gente não entrou nesse conceito, mas não sei se a sua família
teve uma receptividade boa para o seu relacionamento com uma Olha, mulher trans? na verdade, assim, a pessoa que eu contei, que eu achava que fazia questão de contar, inclusive eu Ah, fiz um vídeo agora falando sobre a questão da minha relação com meu pai, hum. que eu não me interessei, não senti a mínima vontade de contar isso pro meu pai, porque meu pai não me criou, não Ah, esteve ali tá. presente na minha criação. Então a única pessoa que eu realmente estive, que eu achei que era importante contar, Sei. foi a minha mãe. Para as outras pessoas da minha família, eu achei que assim, iriam me respeitar. Se não me respeitassem, eu não deu satisfação a ninguém, porque na verdade, assim, pagam a minha conta de luz, pagam a minha conta de telefone, não pagam. Uhum. Entendeu? Mesma coisa, o colegas de trabalho. Não pagam minha conta de telefone, não pagam minha conta de luz. Me respeitam, eu respeito eles, piadas sempre vão haver. O Uhum. homem tem que entender que, assim, no momento que ele assume um relacionamento com uma mulher trans, ele vai ser atacado sim. Só que ele tem que ser homem, pô. Ele De tem que se todos portar os como homem. lados. Por Tem que todos ser os lados. autêntico. Vai ser atacado Sim. por todos os lados, mas tem que ser homem, tem que ter postura, pô. Você vai Uhum. chegar. Você deseja mulheres trans. E você Aham. não se posiciona perante o mundo? Não, meu amigo. Você está perdendo a maior oportunidade da sua vida de ser feliz. E você está jogando fora a sua vida. Sei. Sabe? E, e como foi o comportamento da sua mãezinha? Você não falou. Olha, ela, no momento, assim, ela teve um Ah, choque. ah, Mas depois de um tempo eu fui trabalhando ela até que eu sei, trouxe a primeira namorada que eu tive, trans, aqui em casa. sei. E aí eu apresentei, e aí as coisas foram andando progressivamente, aos poucos, até que no momento que eu tive um relacionamento, Ah, ela hoje quando ela olha uma trans, ela enxerga uma mulher. e chama de ela, E e chama pronome de ela, feminino. Ai, que feminino. lindo. No É. início teve um treinamento, foi meio complicado. No início teve Ah, que ter um treinamento, até quando eu casei, teve que ter um cara próprio. Mas depois. fechada. Não, mas depois de um tempo. Não fazia Hoje, mais a hoje ela tem um carinho, janta. hoje ela tem um carinho enorme. Ah, Sabe? Ela que vê, ela tem bom. um maior carinho. Ela fala assim, quando ela vê, eu vi uma menina linda ela vira pra mim e fala assim, né? Ah. Eu vi uma menina linda na rua hoje. Você se visse, você ia adorar. Ela fala assim, né? Ai, que legal. Ela é incrível, ela é incrível. É, Minha mãe é um anjo. Minha mãe é um anjo. eu já tive um relacionamento onde, um não, né? Já tive mais de um. Mas assim, eu tive um relacionamento onde houve essa troca de família, sabe? De tipo, ir conhecer mãe, ir conhecer pai, ir conhecer irmão, ir conhecer primo, tio, padrinho e tal. E para mim, no meu ponto de vista, Amanda, eu não gostei dessa patifaria toda. Então, hoje em dia, quando não é que eu esteja apoiando eles a ficarem na sombra, né? Ou que eu esteja, sei lá, fetichizando ou fantasiando aquele homem que não Não, sai. não, não. Não, mas eu não gosto de envolver família porque assim. é, eu acredito que com as mulheres cis também deva acontecer isso, mas quando termina um relacionamento, fica a família te cobrando. E aí, por exemplo, o meu pai, eu tive um namorado em que a gente ia quase que todos os finais de semana para casa do meu pai. E eu não bebo álcool, mas esse meu namorado bebia cerveja, então ficava bebendo cerveja com meu pai, conversando com meu pai, aquela coisa de homem com homem lá, os dois. E quando terminou, meu pai ficava perguntando: e cadê o fulano? E ai, pai, não, não tem mais fulano. Não, Isso é mas o preço da volta ruptura, com né? ele. Todo É, relacionamento, né? É o preço da volta ruptura. com ele. Realmente, todos nós sentimos falta, mas assim, é importante que a gente entenda o seguinte: é necessário adentrar também esses espaços, né? O respeito, a construção sabe, do respeito de uma maneira bacana, positiva. Eu falo para pessoas assim que eu conheço que assim, Ah, não, você quer me chamar para ir na sua casa, mas se você se refere às mulheres trans e travestis no masculino, como é que eu vou levar minha namorada na sua casa, num churrasco? Eu chego e é. falo mesmo, eu sou sincero. Colegas de Hã? trabalho, pessoas falam assim: não, mas ela vai ser tratada bem e tal. A independência se ela vai ser tratada bem. Se ela já está sendo tratada no masculino, a identidade de gênero dela já não está sendo Já não respeitada. está sendo respeitada. E eu sou assim, levo muito a sério. Então eu ensino os homens a trazer a importância disso, porque é através disso que você não vai ter a reação. É através Uhum. disso que você, nessas relações, nesses espaços, você não vai ter relação. Uma coisa que você colocou aí sobre a questão dos vários tipos de homens que se sentem atraídos por mulheres trans e travestis, a questão dos lovers, né? Aham. Esse termo, né? Eu vou contar tudo sobre isso no meu canal.
como surgiu, como foi. Só que assim, eu não me identifico com os T-Lovers. Qual é a diferença de você A, que é um homem a que diferença de um assume... HQ para um T-Lover é o seguinte: o HQ ele anda com a trans no meio da rua de mão dada. O O T-Lover T-Lover é aquele que vai é buscar aquele que ela tá de no madrugada. fórum, é aquele que tá. Eu cheguei a conhecer o movimento T-Lover. Eu vou contar Ah, como é que foi a minha situação, o conhecer o movimento T-Lover e a minha ruptura. Porque, na verdade, uhum, eu sou bem antes do T-Lovers. sei. Então, basicamente, eu conheço, sei quando surgiu, e aí quando eu fui adentrar, não rolou. Porque eu comecei a ver Você coisas, não se aconteceu coisas, identificava. que eu vou entrar em detalhes, coisas meio brabas, Uhum, situações complicadas que ocorreram, e aí eu vou explicar tudinho, tintim por tintim. No meu canal eu sei que tem todos os tipos de homens que se relacionam com mulheres trans. Eu acho que é legal eles estarem lá, porque vocês vão ver o meu ponto de vista. Eu vou mostrar entendi. para vocês o meu ponto de vista, que para que vocês pensem, que vocês reflitam. Só que um homem que ama uma trans, um HQ, esse, ele assume o seu relacionamento com uma mulher trans. Ele não tem Uhum, vergonha de andar com uma mulher trans na rua. Se hum, o cara se diz um homem que ama trans, e ele fala, se diz um HQ, e ele se diz HT, um HT, e ele não. Falei errado, HT, tô todo. HT. Se ele Perdeu. se diz um HT Ah, e ele não ele não assume, ele quer no escondido, ele quer marcar só no escondido, ele só não é, 11h30 da noite, só só de na madrugada. escuridão, no Uhum, escondido, que é uma coisa que já tá cansando, né? As trans já estão é, cansando, muitas trans não toleram mais isso. E eu fico feliz por não, isso. Eu fico muito. feliz que a gente está tentando uma nova realidade nesse ponto. E aí, então, tem diferença agora que você me explicou, eu consegui entender que o HT é o que vai no shopping. Ele vai E no o shopping, ele assume, T-Lover, ele não tem problema, ele é bem resolvido sexualmente, ele não tem problema com isso. Ele e vai o chegar, ele T-Lover vai. O é T-Love é assim, é o que cria um fica na perfil cabeça. fake no Instagram para mandar mensagem para você. Oi, eu achei você linda, eu queria seu Pode ser o T-Love, WhatsApp. pode ser o T-Love, pode ser o travequeiro, pode ser Uhum, tem vários tipos de homens que se tá. relacionam com mulheres trans e travestis. Tem Hum, vários tipos. E eu vou falar sobre todos eles no meu canal. E muitos estão no meu canal. E eu digo para eles: olha, meus caros, eu estou aqui compartilhando minha experiência com vocês. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Não são obrigados a pensar igual a mim. Só que eu vou mostrar para vocês o seguinte: o meu ponto de vista. Na minha opinião, é muito melhor ser homem autêntico. Ser um sujeito autêntico, um assumir o seu HT. desejo e se colocar perante a sociedade. Uhum. Porque se não se E coloca aí, perante a sociedade, não é HT. e aí, como é que você faz? Porque você tendo um posicionamento tão forte, uma, uma, uma experiência de vida, né, bem memorável. Como é que você faz quando uma trans vira para você e fala, eu não vou sair com você porque você é um travequeiro. Eu sou um rodado, que é Você o é termo do rodado. rodado. Se ela tá... Aí no Rio é Olha, eu vou você, dizer você é para um ela, rodado. isso já Tá. aconteceu comigo. Isso Já, aconteceu e comigo. elas falam na Não, cara. não, não. Eu tava conhecendo Ah, uma, e aí quando eu contei o meu passado, ela na ah, mesma hora encerrou tudo. Ela encerrou a ah. noite na mesma hora. E aí naquele momento eu não entendia por que ela fez isso. Hum. Aí Mas você depois de foi um tempo, buscar. Ah, exatamente. Depois de um tempo, até depois de outro tempo, eu me reencontrei com ela. A gente ficou, né? A gente teve uma noite junto, foi até uma coisa bem potente. Só que na primeira vez que ela me conheceu, potente. O que é potente? Defina o que é potente. potente no sentido de excitante. Foi uma noite, né? Foi um negócio assim. Filme pornô. Tá. Não, muito melhor Não? que filme pornô. Porque teve uma coisa forte ali, né? Ah, Afetiva, né? afetivo. Porque assim, Tá. hoje eu só consigo ver o desejo Hum. depois da minha experiência de vida acompanhado de uma afetividade. Eu não fico mais separando a coisa, sabe? Você A, primeiro se eu gosto de apaixona pela Eu gosto de trans. bater papo, eu gosto de trocar aquela ideia primeiro. Eu gosto de Ah, conversar com a pessoa, sabe? Eu gosto, entendeu? Antes de ir para uns finalmente, sabe? uhum. Deve ser porque da minha experiência, deve ser porque hoje eu sou um homem mais maduro. Então, o É, que acontece? Aconteceu o seguinte, chegou, na mesma hora ela descobriu, não, então você é isso? Ah, não, desculpa, mas eu
Eu sei que eu sofri um preconceito, só que o problema é que esse tipo de preconceito com a questão do rodado acaba colocando esses homens que querem sair das sombras mais nas sombras ainda. Tem esse problema. Porque o cara vai ficar escondendo mais ainda o desejo dele. Isso é ruim, isso é nocivo. Só que o Não, problema é o olha, seguinte: você sabe só que que isso é assim, baseado, só que isso é baseado no histórico que nós homens causamos. Os homens da minha geração e da geração anterior à minha causaram, que ficaram se escondendo nas sombras. Então o que mas eu aconteceu? E aí a trans respondeu isso. Aí, então hoje eu compreendo. Eu compreendo quando elas falam assim, eu não quero o cara rodado. Eu respeito. Eu respeito. eu Por acho, quê? eu acho que Existe um assim, histórico ruim. eu vou pôr o meu ponto de vista. É, eu não tenho esse problema, como eu disse pra você, e aqui todo mundo que tá me ouvindo sabe, eu gosto de homem de cabelo branco, eu gosto de homem de barba branca, eu gosto de homem com jeito e postura e características de homem. Então, o fato de ser rodado ou não, pra mim não pesa. Eu Sim, acho até que enquanto eu era solteira, né, eu já me peguei diversas vezes, essa era até uma pergunta de filtro, assim, é, você já saiu com alguma trans antes? Se o cara fala pra mim que não, então eu sei, era óbvio, né, isso num passado, em um momento passado. Era óbvio que eu sei que ele quer sair só pra dar uma gozada. Então, assim, eu não vou perder exato, um exato, tempo exato. Mas aí existe um problema. de... Aí o que Ah, aconteceu? Dentro da estrutura, né, dos homens que se escondem nas sombras, eles já sabem disso e eles estão usando disso para enganar muitas trans, falando assim, não, eu não tive nada, eu nunca tive nada com uma trans, eu nunca vi uma trans na minha vida, que isso? Você é a é. primeira. Aí vem com essa argumento. Eu não, eu já chego logo, eu já falo, porque assim não tem nada para esconder. Porque se a pessoa vem. Então, mas Aí foi aí exatamente o que eu cai falei pra menina. Eu falei pra menina o ah, seguinte: quando ela virou pra mim e ela encerrou tudo, eu falei, não, tudo bem. Infelizmente eu tenho um passado, mas eu não vivo mais lá. Mas se você não quiser, tudo bem. Vai ter quem queira. E logo depois eu até comecei a namorar com uma outra menina. Foi algo maravilhoso. Fiquei, acho que, junto e foi ótimo. Então, assim, então o que acontece? Se a pessoa não quer ter uma relação com ninguém, a gente não tem que forçar. E uma coisa que me revolta nos homens, e eu falo pra eles, inclusive eu vou falar num vídeo que eu vou dar alguns toques práticos. Ele vai conversar com a trans num privado de uma internet, a trans não dá papo pra ele já começa a xingar. Isso é acontece. absurdo. Se uma pessoa não quer Aham. nada com você, é normal. Da mesma maneira que a mulher cis não quer nada, pode não querer nada com você, ou outra pode querer. Entende? As pessoas não são obrigadas a ficar com as outras, meu Deus do céu. E uma coisa também, assim, que me deixa passada. Você tocou num ponto aqui que, por exemplo, vim caras assim, ó, e a forma como eles dão em cima de você. Nossa, você é trans, mas eu te pegava. Pera, amigo, você sabe se eu quero pegar você? Se eu tô Exatamente. solteira, se eu tô casada? Quer dizer, porque eu sou trans, eu sou menor, eu sou menos, eu sou alguma coisa diferente de uma mulher? Não! Então, porque assim, É uma mesmo mulher. você sendo trans, eu te pegava. Eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo quando o homem fala. Não gosto dessa declaração machista. Não gosto desses que falam, ai, Eu acho nunca que saí isso com aí, eu acho trans. que isso aí é totalmente objetificador da parte do homem. Eu acho que o homem ele tem que começar a evoluir e é aquilo que eu falo, que eu afirmo e sempre vou colocar. Precisamos de uma nova categoria de homens que se relacionem com mulheres trans e travestis. Uma Hum, categoria de homens autênticos que esteja disposta a dar a cara, que esteja disposta a chegar na sociedade e dialogar. Então assim, eu acho que assim tanto a parte da parte das trans quanto da parte das pessoas conservadoras, eu coloco o seguinte: eu vim para detonar com uma certa hipocrisia e uhum, não vim para atrapalhar nenhum movimento. Muito pelo contrário, eu vim para ajudar. Porque se a gente coloca as coisas de maneira autêntica, a gente ajuda tanto os movimentos sociais como hum, combater a hipocrisia. Então a minha verdade. arma é a autenticidade, é a naturalidade, é colocar as coisas de maneira natural, tranquilo, sabe? É chegar nos ambientes de maneira respeitosa. Claro, a gente vai. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sempre vou ter respeito. Eu não vou chegar num shopping e vou ficar me agarrando. Eu não fazia isso com as Esfregando. mulheres cis. É, Entendeu? Eu acho que assim, por exemplo, você vai entre quatro paredes, você tá ali e tal. Aí se vive essa relação. Não precisa, a gente não precisa.
A gente já é o que a gente já é. A gente não precisa ficar assim, por exemplo, eu já sou hétero. Eu não preciso afirmar minha heterossexualidade. Eu não preciso ficar gritando, ter gritos de masculinidade. Sabe, eu ouvi aí uns coaches um dia desse, fazendo grito de masculinidade. Isso aí é ridículo. Eu já sou homem. Se eu já sou homem, não tem grilo, não tem problema nenhum de masculinidade aí. Tá tudo bem resolvido. Eu acho, assim, e aí você colocou o seu ponto de vista e eu coloco o meu aqui também. Eu acho que essa coisa das trans que fica com aquela fantasia de querer pegar o homem hétero que nunca saiu com trans, exatamente. Isso é uma coisa machista. Que eu vou falar, a fantasia do hétero puro. É uma fantasia. A fantasia do hétero puro. Mas isso é uma coisa machista, que foi implantada na cabeça da trans. Quer dizer, ela trocou de sexo, mas o cérebro dela ainda está lá no passado. Porque o homem tem aquela coisa de pegar a mulher virgem, de pegar a mulher para ensinar, de pegar a mulher porque ele quer ver o sangue ali na hora. Enfim, eu não sei qual que é. Não sei como é a cabeça de um homem, porque, enfim, eu nunca fui um homem. Mas eu acredito. Fantasia com as mulheres, e existe essa fantasia que você falou aí também. Eu acredito que tem aquela coisa de eu vou ser o primeiro, eu vou ser o mais, eu vou ser o fodão, eu vou ser o tal. E isso é um pensamento machista. Então, quando você vê uma mulher transexual usando disso, você pega e fala, calma, amiga, espera. Então, o cara que sai com várias é travequeiro e aí ele não serve para você. Você quer pegar um virgenzinho e tal. Só que, assim, esses virgenzinhos, eles já sacaram que são os mais novinhos. Eles já sacaram que as trans não gostam de cara rodados. Então, ele já saiu com 500 trans, mas ele vai sempre usar o argumento de não, eu nunca fiquei com uma trans. Exatamente. Você cria um critério de seleção. Exatamente. Só que dentro desse critério de seleção existe esse falso, essa falsa resposta que ele pode dar. Então, assim, o que é melhor? Vamos ser autênticos. Vamos chegar, vamos falar sobre nossas vivências, vamos falar de maneira tranquila, bem resolvida. Claro, não vamos ficar falando, porque é horrível, né? Você vai sair. Dá detalhes, olha. Vai ficar falando de ex. Com o meu ex era assim. O meu ex não é o que corre. Pegava, colocava a mão aqui, daí a gente subia. Não precisa ser assim, né? Mas assim, já saiu com trans? Já. Eu também sou dessas. Eu levanto essa bandeira. Porque se um cara vira para mim e fala, infelizmente pode nem ser a intenção dele, né? Mas assim, se um cara vira para mim e fala, olha, eu nunca saí com uma trans, mas eu quero muito, eu tenho muita vontade de sair com você. Falar, amigo, você vai ali no ponto, onde vão ter várias, você escolhe, tem loira, morena, ruiva, mulata, cabelo grande, cabelo curto, com peito, sem peito, com silicone na bunda. Você escolhe do seu modelo e aí você vai brincar e vai se divertir à vontade. Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo com um cara que eu sei que vai vir aqui gozar um dia e depois vai sumir. Exatamente, né? Vai ficar numa relação puramente descartável, que é a liquidez da nossa sociedade atual. Uhum. Né? Que tudo é transformado numa. Então, assim, a gente tem que buscar sempre forçar uma maior afetividade. Existe até um livro muito bom do Bauman, que eu recomendo para que os homens leiam, as meninas que assistem o seu podcast leiam, que é Amor Líquido. Esse livro é maravilhoso. Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Eu até sou. Eu... Peraí, acho que eu. Não, mas eu não tenho como mostrar, porque não é. O nosso não é vídeo. Eu vou e aí, falar, então. Você acha que você tem, então, um papel no mundo LGBT? Na verdade, eu não vou dizer um papel no mundo LGBT. Eu tenho um respeito muito grande pelo movimento LGBT. Ele é totalmente necessário no mundo que vivemos hoje. É um movimento importante. Né? Existem os problemas de todo movimento social, tem seus problemas, seus defeitos e suas qualidades, é necessário. Eu, de certa forma, tenho um papel, eu acho que o meu papel é ajudar todos num maior entendimento, e isso também ajuda o movimento LGBT e ajuda as pessoas que têm uma visão muito conservadora a saírem da hipocrisia. Exatamente. Eu quero que todo mundo saia da hipocrisia. Eu quero que a gente coloque as cartas na mesa. Eu vim para colocar as cartas na mesa. Eu vim para. E eu não vim para acabar com
com ninguém. Por exemplo, como eu já falei num vídeo, eu não tenho nada contra a prostituição, e sim a prostituição compulsória. Eu sonho com um mundo em que as trans possam adentrar mais espaços de trabalho. Eu quero ver trans médica, eu quero ver trans advogada, eu quero ver. Eu quero chegar numa. Lanchonete, Numa num lanchonete, ter restaurante uma trans atendida trabalhando por uma ali com a trans. boa, sendo respeitada na sua individualidade, na sua identidade. Eu quero isso. Eu sonho com um mundo assim, em que os É, homens andam com as mulheres trans na rua, de mão hum, dada. Eu espero que amanhã, quando eu estiver velhinho, eu hum. velho, depois de ter feito milhões de vídeos pro meu canal, lançado meu livro, e que eu chegue na rua, eu ande na rua, e eu veja os homens andando com mulheres trans, como hoje eu vejo os homens andando com mulheres cis de mão dada. Mas eu acho que não tá muito longe isso. Eu Não tô com tá. esse sonho, eu tenho esse sonho. Espero que. Eu até botei lá, eu até parafrasei John Lennon quando eu fiz o vídeo do Dia dos Namorados, né? Eu lancei o desafio, assuma a sua mina trans. Eu Todo vi dia dos isso no namorados vai ter esse Facebook, foi, desafio. né? Isso. Facebook Eu vi isso. e no YouTube. Aí, assim, aí eu lancei esse desafio, né? Assuma a sua mina trans no Dia dos Namorados, para exatamente fazer com que esses homens façam isso. Aí eu parafrasei John Lennon. Eu falei assim: eu posso ser um sonhador, mas eu não sou o único. Aham. E agora eles estão aparecendo. Tem muitos lá que comentam: eu sou casado com Eu uma mulher vi, trans, começaram a mostra a postar cara, foto. Foi bota lindo, foto lindo, para lindo demais. namorada. E assim, muitos jovens Aham. estão fazendo isso. Eu acho isso legal. Né? Uhum. Então, eu estou inspirando assim, essa geração. Estou vendo muitas pessoas vindo conversar comigo, muitos jovens estão se sentindo inspirados, e eu vou continuar trazendo essa mensagem de positividade. E assim, eu vim exatamente para trazer isso, para trazer esse discurso de autenticidade, Hum. e fazer com que as pessoas sejam mais felizes, mais plenas. Mas eu acho que Consigam. somente com uma vida autêntica, um homem vai conseguir ter uma afetividade melhor com uma mulher trans. Somente com uma vida autêntica. Se posicionando de maneira autêntica perante o A mundo, perante sociedade. essa relação e perante o seu mundo. Esse é o Uhum. caminho dos HTs. Que ótimo. E aí você ganhou mais uma fã, você sabe disso, né? Gratidão, gratidão. E aí você tá solteira há quanto tempo? Olha, eu tô desde setembro do ano passado. E agora com Setembro. essa pandemia, Hum, desde março eu tô assim, indo do trabalho para casa, hum, da casa para o trabalho para o mercado, e do trabalho para casa e para cuidar da minha mãe. Eu tenho uma mãe de 73 anos em casa, então assim, eu não estou podendo me relacionar. Eu tô conhecendo pessoas, eu converso com pessoas, as pessoas conversam comigo, me sugerem, né? Homens me sugerem ideias, mulheres trans me sugerem ideias. hum, Então eu coloquei lá. E aí a quem me critica, né, as pessoas que me criticam, não se esqueçam que tá lá no meu canal, lá em hum. cima, tá escrito lá: aceito sugestões. Porque eu também posso errar, eu não sou perfeito. Não, ninguém é. Cada um tem um Ninguém ponto é, de vista eu quero diferente. produzir algo novo, e eu estou aberto a sugestões. Se você tiver uma ideia amanhã para um vídeo, quiser chegar lá no meu Instagram, pode ir lá, meu Instagram tá lá, chega lá, vai lá no meu direct, ó, Jackson, acharia legal você falar sobre isso. Eu estou aberto a um diálogo. Uhum. Eu A não sou um cara discussão. fechado que tem as minhas verdades. Ó, olha, o homem, não, eu sou o sabe tudo. Não! Eu converso com Uhum. homens também que são casados com mulheres trans, como eu fui, que trocam ideias comigo. Tem mulheres trans que me sugerem ideias, né? Estão Hum, aqui, tipo, dando uma consultoria, me dão dicas. E eu produzo também vídeos. Eu também já tenho um monte de ideias de vídeos baseados, claro, no livro, mas hum, sugestões são sempre válidas, e não há nenhum problema nisso. entendi. E aí então, você já falou que o seu maior sonho. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vai sair um pouquinho do nosso script que a gente tinha combinado, mas Uhum, assim, depois que você ficou famoso, né? Vamos colocar assim, que você uhum. colocou a sua cara na internet e assumiu que você é um HT. Você começou a receber mais cantadas de meninas trans? Como é que elas começaram a cair matando? Olha, eu recebi até Ou proposta de casamento. jura? Sim, mas eu entendo por Hum, que isso por acontece. quê? Isso acontece não é que as pessoas estão se jogando. É Hum, porque realmente, como você falou, eu sou do um lá, 1%, né, que o você zero falou. vírgula zero um por cento. Então, tipo, tem que ter mais homem aí na parada pra dar a cara pra bater, pô. Vai ser só eu que vou Sim. chegar e sozinho? Sozinho na pista? Não. Então, E assim, alguma das propostas que você recebeu
chegou a colocar você para pensar ou não? Ou você vê isso tudo Olha, eu como vou ser sincero uma. com você. Eu vou ser sincero com Ah, você. Não vou dizer para você que pessoas conversam comigo e, pô, eu não fico balançando, não acho legal, não acho bacana. Não é uma pessoa, não são pessoas que eu não queira conhecer, claro que eu quero conhecer. Só que uhum, agora, assim, eu tô muito preocupado com a minha mãe. entendi. Eu tô Seu muito foco preocupado com agora esse é sua lance de mãe. coronavírus, com esse Ah, lance de epidemia. Eu quero conseguir passar por essa epidemia. E minha mãe, de 73 anos, Vivinha da Silva. É o meu sonho. Hoje a minha luta é produzir a mensagem do HT, trabalhar com o meu projeto de arte também, que é o meu outro canal, que é a Comuna do Cinema, que aqui você uhum, está até no cenário da Comuna do Cinema aqui atrás, e produzir algo positivo para as pessoas, mas eu quero passar por essa pandemia. Eu tô torcendo para surgir uma vacina, surgir uma cura aí, para uhum. minha mãe voltar a viver a vida dela da maneira que ela fazia, sabe? Não precisar tendo que ficar dentro de casa. Então eu tô fazendo muitas coisas, né? Eu tô organizando muitas coisas. Eu tô tendo que fazer muitas coisas. Vários As minhas projetos atividades paralelos. redobraram. Então, assim, eu não tô nem pensando em nada relacionado a isso. Porque eu tenho Hum. tanta coisa para fazer em relação a essa questão de cuidados, que aí eu tô esperando. Mas beleza, depois que passar a pandemia, vamos ver o que acontece, né? De repente, né? Eu Ah. contra a minha alma gêmea, vamos lá, né? Embora não exista esse negócio de alma gêmea, tô Eu também brincando, não né? Eu acredito. também não acredito nisso, não. Eu Eu acho acho que que. assim, as pessoas elas entram na nossa vida e elas têm um prazo determinado. Sim. Isso não só porque eu sou trans, mas inclusive no mundo hétero, então ninguém nasceu para morrer grudado com as pessoas. Essa coisa de Exato. Você está casamento de exatamente. 80 anos é. Porque Não, assim, sim. eu discuti no meu último podcast que aquela mulher que casa com 15, 16 anos, e aí começa a ter 3, 4, 5 filhos com um marido, e não tem estudo, não tem trabalho, não tem uma fonte de renda, ela se prende, ela se amarra naquilo e ela vive aquela obrigatoriedade. Então ela aceita ser espancada, ela aceita traição, ela sabe que o marido saiu com trans, ela sabe que o marido saiu com o vizinho, com a vizinha da frente, com do outro lado, mas elas acabam aceitando tudo aquilo porque elas não têm força ou estrutura para quebrar essas correntes. Mas conforme a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento, ela tem, sei lá, a sua própria fonte de renda e tal, as pessoas não se permitem mais, né? Hoje em dia a gente vê que assim é, a traição em si é um motivo chave para o término de vários casamentos, né? Eu acho assim, em relação à questão do amor, se o amor vai durar eternamente, se não vai durar eternamente, a questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: eu acho que a nossa sociedade, devido a essa liquidez, né, muito bem ressaltada pelo Bauman no Amor Líquido, é que na verdade é o seguinte: a gente tem que entender o seguinte: o amor ele tem que amadurecer. As pessoas elas estão ficando na primeira fase do amor, que é a fase Eros. Elas não estão Hum, indo para a fase filia, para a fase ágape do amor, que é o companheirismo, que é a reciprocidade. Elas estão logo. Então, assim, então por isso que as relações não estão durando tanto. É é, necessário que a gente atinja uma maior afetividade. E Spinoza fala que o amor é um afeto muito potente. E esse hum, afeto muito potente, as pessoas não estão vivendo. As pessoas estão muito no eros. É importante o sexo. O sexo é uma maravilha, é uma delícia. É importante a gente viver isso. Só que num relacionamento, chega um momento que é necessária uma maior afetividade, porque um dia a gente vai envelhecer. E existem casais que ficam a vida inteira juntos, existem. E existem aqueles que não ficam. Mas é aquilo, a gente não controla esse sentimento chamado amor. Ele decide a hora que ele fica e a hora que ele vai embora. O hum, Eros é um deus meio travesso. hum. E aí, com toda essa sua experiência, uma das perguntas que eu tinha para você era do seu sonho, mas você já disse que o seu sonho é o mesmo que o de todas as trans. Eu acredito que seu maior sonho é ver os homens andando com as mulheres trans na rua, porque isso vai acabar não só com o mercado da prostituição, mas enfim, com muita coisa que tem aí por Eu não trás. acho, eu gostaria de acrescentar uma coisa, eu não acho que o É. mercado da prostituição ele vai acabar. A prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Quem sou eu, como eu já falei, para bater de frente com a profissão mais antiga do mundo. Só que eu Uhum. acho que a sociedade ela vai melhorar, porque as trans vão adentrar mais espaços e esses espaços vão ser ocupados
E aí os homens, tolerando as trans ocupando esse espaço, eles vão poder se relacionar e vão quebrar essa estrutura de objetificação. Eu Uhum. acredito nisso. Acabar não vai ter como acabar Não, nunca. sim, porque tudo virou no capitalismo que a gente vive, tudo acabou virando mercado. Falando assim, quebrar essa estrutura de objetificação no sentido de não ver uma afetividade. Ele vai conhecer uma mulher trans de uma maneira natural, vai ter um relacionamento com ela, como ele tem com uma mulher cis. É isso que eu desejo. Tá. E aí eu posso ser bem delicada agora, vou fazer uma pergunta bem, se você não se sentir à vontade para responder, você não responde. Mas você, depois que começou a se relacionar com trans e já apresentou trans para a família, para os amigos e tal, levantou a bandeirinha, tem um canal no YouTube, você ainda sai com mulher cis? Se eu conhecer uma mulher cis e ela me Ah, atrair da mesma maneira que eu saio com uma mulher trans. Não tem e problema nenhum. qual é o comentário que elas fazem? Olha, isso aí é uma coisa também que eu vou abordar no meu canal. Ah, é? Porque a questão do olhar da mulher cis com o cara, que é a Que questão da sai com figura. trans. Que é o olhar Ah, assim, que é o rótulo do menos homem. menos Não, homem? você sai com trans, você é menos homem. E no Ah. fundo, você é gay. É um preconceito que existe, infelizmente, na mentalidade de muitas mulheres cis. É. Ou E eu vou aquela falar sobre isso. rivalidade, né? Tipo assim, eu já passei por um caso assim, em que a mulher cis vinha nas minhas redes sociais procurar defeitos em mim, para tentar, tipo assim, porque eu tenho uma pepeca, eu sou melhor que você. Então, assim, ela começava a procurar defeitos, Eu literalmente era. chamo isso de a disputa Ela, infantil. ela sentia É. necessidade de se mostrar melhor. E Uhum. assim, homem que se relaciona com uma trans e se relaciona com uma mulher cis não é a mesma coisa. É porque as duas são mulheres, mas enfim, o restante todo que está em Eu volta é penso o tudo muito seguinte, diferente. eu queria colocar até um adendo nisso daí, assim, não é Ah, que assim, não é que eles não sejam a mesma coisa, de certa forma eles até são. Só uhum, que existem N fantasias na cabeça de um homem da mesma maneira que existe N fantasias na cabeça de uma mulher, sendo ela cis ou trans. Só que uhum, também o que vai realmente manter uma relação será uma maior afetividade. Eu, particularmente, hoje, eu cheguei num ponto que eu não me importo se a mulher que eu vou me relacionar, o que ela vai ter no meio das pernas. entendi. O que tiver vai ativar o meu desejo. Aham, Mas a bunda, o que tem no meio das pernas, vai ativar meu sei. desejo. Só que, Ah, tipo, eu vou entender o seguinte: ali tem uma pessoa, eu cheguei num ponto, mas isso aí é amadurecimento. É porque eu não sou mais um jovem, não sou mais um novinho, uhum. entende? Então, hoje eu busco um relacionamento. Com uma pessoa indiferente de ser cis ou trans. Exatamente. Se pintar, beleza. É claro que eu estou compartilhando isso da minha vida, dos meus relacionamentos com as mulheres trans, e eu sou um HT que ama as mulheres trans, é pelo seguinte ponto. Eu penso que nesse mundo de variedade maior de mulheres, a Uhum, mulher trans me toca mais. Mas aí você está objetificando, você está sendo genitalista, aquelas coisas que não sei o que. Não é questão disso, é questão do que é desejo. Desejos não controla. Eu tenho sim uma responsabilidade sobre esse desejo. E dentro da uhum, responsabilidade que eu tenho sobre esse desejo, eu uhum. vou sempre enxergar a mulher trans ou a mulher cis como ser humano, devido à minha experiência de vida. E eu estou Entendi, compartilhando ela para outros homens atinjam essa lucidez. entendi. Você atingiu essa lucidez com quantos anos? Que você Eu conseguiu atingo. entender que você não deixou de ser homem por gostar de mulher trans e você pode continuar no seu lugar de hétero. Você não é porque você dormiu com uma travesti que você entrou para a sigla LGBT, igual já me Não, beleza. perguntaram. Não, agora eu estou, né? É. Foi em mim, Com me tocou. qual letra eu sou? Que corzinha da bandeira lá me Eu posso, de representa? repente, se eu acho que tem o S, tem ainda o S ainda? Eu Não, eu nem acho sei que é se só na mudou, né? Que década é tanta de muito 90, 80, simpatizante, né? 90, eu usava o S. E eu Hoje em acho dia que caiu fora. caiu Caiu, S. caiu. Então beleza. Então, assim, eu seria, né, essa pessoa que tem um respeito enorme Ah, e considero que
eu cheguei a essa lucidez no momento em que eu comecei a sair das sombras. No momento que eu comecei a sair das sombras, eu comecei a ver. E faz quanto tempo isso? Isso faz, acho que uns... já faz um tempo, já faz uns 4 anos já. 4 anos. Que você tem relacionamentos que abertos. Que eu apresentei pra minha... Pra sua mãe? Pra minha mãe, que eu vim aqui, que eu apresentei pros meus amigos, e a partir dali eu comecei a viver um sonho. Foi tão bom. Foi. Tão bom você ir numa festa, você poder ir num churrasco com a sua namorada que você gosta, em vez de você ter que ficar, como eu contei lá na questão do Assuma Sua Trans, no vídeo, que tipo, o que eu fazia? Eu me escondia, eu pegava o ônibus, né, aqui em São Gonçalo, que eu moro em Niterói, São Gonçalo, aí pegava o ônibus, ia lá pro Rio, lá pra Zona Norte, lá pra não sei onde, lugares perigosos, que eu ia, hoje nem teria coragem de ir, nem teria cara pra botar a cara. Mas antigamente eu ia para lugares muito longe para poder ficar com as trans no escondido. Entendi. Sabe? Isso hoje você se sente mais feliz e mais pleno? Eu me sinto pleno. Por mais que eu esteja solteiro hoje aqui em casa. Porque eu sei que depois, quando passar essa pandemia, eu posso conhecer uma mina trans, eu posso levá-la ao cinema, eu posso passear com ela de mão dadas na rua. Eu queria que... Bem resolvido com o fato de, tipo, quando me olharem, falei assim, tá, não sei o que, eu sei como lidar com isso. Entendeu? Eu sei como, sabe, lidar com essas dinâmicas. E para mim isso é por aí, sabe? A gente tem que viver numa sociedade em que a gente possa ser feliz, sabe? Que a gente possa estar pleno. E se você tivesse... desculpa, te cortei. Não, pode perguntar. Se você tivesse a cabeça que você tem hoje e você fosse sentar lá com o Jaque aos 18 anos para bater um papo com ele, o que você diria para ele hoje? Diria do fundo do meu coração, seja autêntico, porque por eu não ter sido autêntico e vivido nas sombras, eu perdi muitos, muitos amores. E eu conheço histórias de meninas trans que me contam de relacionamentos de mais de 7 anos em que a trans fica no escondido, não conhece nem a família. E eu não tive isso, eu não passei por isso. Mas eu tive momentos que eu podia ter vivido grandes amores, mas eu não vivi porque eu me colocava nas sombras. Do medo da sociedade. Aquilo que a sociedade ia pensar. E isso é horrível, isso é horrível. Eu olho para isso, eu falo, meus caros, tenham coragem, sejam felizes. Sabe? Se você hoje está vivendo se você hoje está namorando, se você hoje está namorando uma mina trans no escondido e está tendo um relacionamento intenso, forte, assume esse relacionamento para a sociedade. Seja feliz. Eu falo assumir o seu desejo, uma atitude de homem. Assuma seu desejo para a sociedade. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai fazer a vida dela feliz e a sua vida feliz. Que lindo isso, muito lindo. Oh, meu Deus, vou colocar meu namorado para ouvir o seu podcast. Não, pode mandar, não. Manda para ele, se quiser. Ele não gosta de internet, ele não, para você ter uma noção, ele não entra no Instagram, né? Depois que ele viu o meu Instagram, ele parou de entrar no Instagram, ele não quis ouvir nenhum podcast, ele falou, não quero saber o que você fala, eu não quero... ele tá saindo da sombra, né? Ele tá num processo de aceitação. Ele já se relacionou. Se quiser mandar ele lá conversar comigo, pode ir lá mandar mensagem para mim, se ele quiser conversar no direct, se ele quiser bater papo, trocar ideia. Tem muitos caras que estão vindo conversar comigo e eu tô orientando, tô ajudando. Porque assim, eu vim para dar um suporte para esses brothers. Eu vim para dar um suporte mesmo, para ajudar mesmo. Se quiserem, o seu podcast, assim, eu acho que caiu como uma luva, porque ele já teve relacionamentos com outras trans, né, mas foi sempre na sombra. E comigo, eu tô percebendo que, assim, ele tá tentando engatinhar pro sol, tá tentando engatinhar, que para ele é tudo muito novo, pra luz do dia. Então, assim, tipo, né?
Andar de Pra mãos luz dadas do à fim luz do do dia. túnel. Então a Olha, gente tá, mas aos pouquinhos eu percebo que ele já tá se soltando mais, e manda aí a esse gente podcast tá. pra ele. Eu espero que ele já esteja inscrito lá no meu canal, Homens que Amam Trans, Com lá no certeza YouTube. ele não tá. Não, ele tem que estar. Ele assiste os. Bota os vídeos pra ele, manda os vídeos pra ele assistir só. Ele vai lá e Vamos. assiste. E eu vou ajudar exatamente. Eu vim aqui pra dar um suporte. Pra dar um suporte pra essa galera. E quem tá realmente preso no comportamento vicioso ainda, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, como lidar com esse comportamento vicioso. Que eu passei Que é o por que a isso. gente, a gente pega muito, sabia? Homens que são, contanto que a gente desenvolveu um termo, né, para classificar esses homens travequeiro. Esses homens que são viciados em, em transar com travestis. E uma coisa que, assim, às vezes choca a gente é que a sinceridade deles, isso já está tão intrínseco dentro deles, do comportamento deles, que eles acabam contando as coisas assim com muita sinceridade. E aí tem uns que viram assim muito abusados e falam: "Não, meu sonho é sair com duas trans ao mesmo tempo". Opa, pera aí, calma, pera, alguma coisa tem de errado com você, filho. Pera, se você quer duas, três, quatro, cinco trans em uma cama, alguma coisa de anormal você tem. Então aí é o momento que você começa a ligar as luzes vermelhas e começa a repensar. Pera, talvez essa pessoa não seja para estar se deitando numa cama comigo, porque se uma pessoa não completa ele, né, o fetiche, a objetificação ou a fantasia dele é participar de suruba, é participar de grupos, é de coisas. Aí você já vê que, pera, a pessoa tem algum problema, então é melhor eu sair fora e deu. E eu já tive duas situações em que a pessoa fala numa naturalidade, assim, Uhum. que chega a espantar. Você para assim e congela. Fala, o meu sonho sempre foi sair com duas ou três trans. Aí você fala, meu Deus do céu, pera, para tudo, acabou. Né? Porque a Ok, foi pessoa um tá dentro de um prazer te relacionamento e conhecer. falar. A pessoa, assim, eu acho assim, eu não acho ruim as pessoas falarem sobre suas fantasias. O problema é quando essas fantasias envolvem tratar o outro como objeto. Sim, sim. Entendeu? Eu Porque acho assim, que assim, se eu pedir para você falar, olha, ô Jaques, a minha fantasia sexual é ver você vestido de farda da Marinha, ou farda, a gente até tive um podcast que eu fiquei falando sobre isso, em colocar uma roupa de piloto de avião, ou sei é, lá, de, minha de roupa de segurança. de frentista de posto de gasolina ou de varredor de rua. Cada uma tem o seu fetiche, a sua, né? Dependendo da farda ou do uniforme, enfim. Mas a partir do momento em que envolve outras pessoas na coisa, aí você. Eu, pelo menos, nas duas ocasiões aonde eu passei por situações assim, de o cara abrir assim, muito, muito naturalmente, como quem tá tomando aqui um copo de café, ele virar e falar: Nossa, o meu sonho seria sair com duas ou três travestis. Até engasguei. Opa, o quê? Pera, não. Acabou. Não dá mais. Chegamos no. Fica meio complicado, porque. Já vivemos o que a gente tinha para viver. E então só para o papo foi maravilhoso, Não, Jax. eu só tenho a agradecer a você e que foi um grande encontro. A gente falou de É, maneira clara, a gente entrou na questão existencial desse homem que está se escondendo, que está nas sombras e que precisa ser mais feliz, buscar ser mais feliz e que e de com uma maneira certeza eu bacana. acredito que assim, os tea lovers que me ouvem, porque eu acredito que a maioria dos meus seguidores, eu tenho um nome bem chamativo que é proposital, diva trans, então é aquela coisa assim, eu sou uma trans e eu levanto a bandeira trans. Então eu atraio esse tipo de público, os tea lovers, né? Uhum. Hoje em dia, depois Eu de espero muito. que os Stilovers, eu espero que os Stilovers se tornem HTs. O meu sonho também seria que com a popularização do seu canal e que você cresça cada dia mais, que você consiga mostrar para eles que onde eles estão hoje em dia, eles estão perdendo muita coisa. Muito, não, eu vou falar isso, eles vão ver isso no canal de uma maneira bem clara. Porque assim, eu tô dando a minha cara a tapa não é à toa, é para ajudar mesmo, assim. Para acrescentar. Para Você vai ser um acrescentar. homem, é o 0,01%, que vai fazer a diferença na história de muita Exatamente, mulher. mas eu vou plantar, mas aí que tá, esse 0,1%
tem que plantar uma semente. Ele vai plantar uma semente para talvez no futuro, ou se eu viver para ver isso, vai ser maravilhoso. Como eu falei, né? O sonho de velhinho, né? Eu lá velhinho, com a bengala andando, um monte de gente andando na rua e tranquilão isso. Sabe, o homem lá de mão dada com a mulher trans dele, sabe, os jovens andando e sem grilos nenhum. Uma sociedade plural, diversa, singular e mais plena, mais feliz, mais bem resolvida. Vivendo o amor, né? Isso, vivendo de maneira inteira. O amor. E é claro que Entendo. vai ser difícil, como você falou, a gente quebrar essa liquidez. Vai ser Aham. difícil, essa coisa descartável. Cada dia as relações estão se tornando mais descartáveis. Mas, pelo menos, assim, a minha semente de quebrar essas sombras no sentido de trazer mais homens para a luz do dia será melhor, entendeu? Então, antes de eu fazer a última pergunta para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar uma coisa. Isso é uma pergunta pessoal para o seu pessoal, Tá. tá? Não quero misturar aí. Talvez eu possa estar enganada, por isso que eu quero conversar com você e você me mostra o seu ponto de vista. Você acha que, porque, por exemplo, eu observo que os homens héteros que saem com mulheres cis, eles não têm essa coisa do vício de querer uma mulher por dia, ou sei lá, às vezes sair com 3 no mesmo dia, ou toda semana tá com uma diferente. Eles, quando olham para uma mulher, eles desenvolvem primeiro o afeto para depois o complemento que vem aí, o sexo, enfim, e o etc. E se eu estiver errada, você me corrija. Sim. Eu percebo que os homens que saem com travestis, eles desenvolvem esse distúrbio, não sei Um se comportamento vicioso. um comportamento vicioso, que quanto mais ele sai, mais ele quer. Então, assim, se ele estiver pegando 2, 3, 4, eu já tive um namorado no passado em que ele namorava comigo e outras 3 ao mesmo tempo. E aí, só que assim, a gente só descobre isso com meses de relacionamento. Então, ele dormia cada dia da semana na casa de uma. Você acha que. Por que que os homens desenvolvem esse distúrbio Na verdade, sexual? vamos separar duas coisas. Assim, o homem ele cria dois pontos de diferenciação aí. E o que eu estou querendo criar aqui é um ponto de diferenciação do homem HT, do homem que ama trans, que gosta realmente de trans, que assume esse desejo, e em oposição e diferença aos chulovers, aos travequeiros, essa coisa toda. E propor a esses homens que estão nesses mundos que eles adentrem a uma visão melhor e mais autêntica de vida. Agora a questão o ponto de diferenciação que esses homens traçam aí é o seguinte, é a questão é a velha ideia que é construída no nosso masculino de que a gente tem que ser o pegador. Que se a gente pega várias, a gente é o fodão. Só que isso existe também no mundo dos homens cis. Entendeu? Sim. Aí quando isso vai para o mundo das trans, isso aumenta ao quadrado. Porque acaba se tornando uma compulsão. E ele quer o tempo todo aquilo ali. Só que a questão é a seguinte: ele fica numa coisa. Ele acaba virando um viciado em sexo. E aí isso aí acaba prejudicando o psicológico dele. E aí que esse homem, ele tem, inclusive. Será que comentário? Não, eu quero ver comentar aqui um Eu acho que faz mal mais para o psicológico das meninas. Não, que, por exemplo, faz também. Se sentem ele não usadas... sabe, ele acha que tá abafando. Ele acha que tá abafando. Ele só vai se tocar disso quando ficar mais velho, quando. Ele vai se tocar disso muito depois. Isso aí eles não se tocam disso logo de cara. Entendeu? Isso faz mal. Viver nas sombras faz mal. Eu sei porque eu vivi nas sombras e realmente faz mal. E eu consegui me libertar disso. Hoje eu vivo uma vida tranquila, numa boa, sabe? Eu não tenho compulsão sexual. Não tenho nada disso, né? Nem sabe? Eu gosto, sim, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de, sabe? E aí uma coisa assim, então eu vou puxar, a última pergunta tá aqui já no gatilho, mas eu vou puxar. Você já namorou com trans? Não sei se você já aplicou hormônio na sua namorada, porque
Eu acho que o namorado perfeito para uma travesti Sim, seria aquele que sabe aplicar a injeção nela, sabe aplicar já ajudei já nesses ajudou. processos Ó, todos, ó, então entendeu? você já tá no Relacionamento, casamento, tudo assim. Eu não tenho. Ajudei, comprava, ia lá comprar também, cheiro do ajudava. sangue, Não tem esse aplicava negócio, não. nela. Ah, Ajudava. então você é o homem perfeito. E aí, você acha mesmo que abala o psicológico de um homem? Ou É, isso fortalece? Caralho, hoje eu peguei. não, não, Porque não. assim. Fortalece, não, fortalece. O cara se sente o fodão. Só que a Hum, questão é a seguinte, o fato de ele sentir o fodão não hum, quer dizer que lá no futuro não vai haver, vamos dizer, não vai haver consequências disso. Uma atitude, por exemplo, como ocorreu aí que você deu o próprio exemplo. O cara foi lá com você e o cara, na hora chegou lá, pum, já foi. hum, Entende? Então, assim, isso é ruim. É claro que isso é muito pior para as mulheres do que para nós homens. Só uhum. que, assim, é necessário que eles entendam que é muito melhor. É porque, assim, o homem ele pensa de duas maneiras. Ele pensa com a cabeça de cima e com a cabeça de baixo. Hum. Mas quando fica vicioso, a cabeça de baixo impregna. Ah, Entendeu? tá. E aí, tá, eu lembrei o que eu ia falar pra você. Então, você como conhecedor da causa, já teve relacionamento, já foi casado, é uma coisa que fica sugestão aí pra você gravar vídeo, já que você aborda os assuntos do outro lado. Eu tô Uhum. entrevistando você porque eu queria entender o lado dos homens, e aí a Uhum. gente tá trocando É conhecimento aqui sempre pra presa essa você. fantasia tipo, eu tenho que ser o fodão. E aí, sim, a mesma fantasia que ele tem de ser o fodão com as mulheres cis, ele Ah, também quer ter de ser com as travestis. Só que isso daí é uma imaturidade. Com o tempo, ele vai entendendo que, na verdade, o homem não é o que pega muitas, mas é o que consegue conquistar uma que é essencial. que ótimo. E aí uma coisa que vai ficar aqui para uma sugestão minha, então já que você disse que aceita sugestões, eu Claro, queria pode que mandar. você mencionasse no seu canal em algum momento que assim, o homem que objetifica a trans, ele enxerga aquela trans do filme pornô que faz, que vira, que pendura no lustre, que faz e acontece. Sim, mas eu falei isso no vídeo do. Precisamos falar do nosso desejo pela mulher trans e travesti. Que é Sim. justamente essa questão de a gente pegar a atriz pornô e adaptar para a figura do meu travesti. A gente Exatamente. E aí o que você precisa mencionar em algum momento no seu canal, eu vou cobrar isso de você depois, pode tá? cobrar, pode cobrar. É que assim, o que os homens não entendem, eles não sabem disso. É outro segredinho de travesti que eu vou abrir para você. Nós Olha. tomamos remédio para reduzir ou para zerar, em alguns casos, a testosterona do nosso organismo, Sim, isso aí, né? isso aí, Porque a isso aí, gente, isso aí eu tenho, isso isso aí eu tenho você ciência. conhece, tá? Sim, eu E já li aí você livros sobre isso, sobre essa questão Você zerou a testosterona, você baixou a testosterona, você baixou o libido. Então não é porque é uma Exato, travesti que vai ser aquela exato. que pendura no teto, que sobe, que faz, Exato, que exato, acontece. exato, Eles exato. Por precisam isso que eu tô falando o quê? O que eu entender tô isso. falando? É necessário que os homens entendam, aprendam a conhecer as mulheres trans reais. É nessa Sim, tecla que eu tô batendo. Por não é quê? É a trans que tomou hormônio, que tem mudanças de humor no dia a dia, assim. sabe, que corre atrás de várias coisas para sobreviver, sabe? A trans que, sabe, que luta. Tem algumas agora até que estão na rua, vivendo situação de rua, e tá complicado por causa dessa pandemia que tá terrível. Quer dizer, esses homens eles têm que aprender a quebrar essa estrutura da figura do meu travesti, dessa Aham. matrix, que eu chamo até de matrix. A matrix do meu travesti, e enxergar as trans E reais. aquela trans, a trans normal, a trans de carne e osso, gente, ela zera, no meu caso, eu tô Isso. falando isso no meu ponto, eu zero o meu testosterona. Então, assim, às vezes eu consigo ficar meses sem sentir atração e desejo e nem vontade de fazer nada com algumas coisas. E aí, quando eu percebo que tá muito assim, aí eu dou uma brecadinha, porque eu também sou de carne e osso, e aí a gente, Claro, pô, né? claro. Mas então, um ponto para você mencionar no seu a Não, sim. hormonização das trans, Sim, porque sim. isso Mas aí o que, que zera eu vou o nosso fazer? O que, que libido. eu vou fazer? Porque assim, questão de lugar de fala. Eu Hum, tenho que ter esse respeito, eu tenho que ter essa ética. Eu acho que no meu canal eu busco ter essa ética. Eu tô colocando do lado dos homens. Mas depois, uhum, quando eu entrar nesse vídeo,
A gente pode até combinar, de repente, vem você falar sobre isso no meu canal, a gente faz uma parceria, ou eu chamo uma outra pessoa que queira falar sobre isso, e a gente pode fazer também um debate lá no meu canal, no futuro, né? Depois que passar essa loucura toda, a gente te convida a vir aqui, a gente fala, e a gente fala sobre essa questão, né? Eu não tenho problema, sabe? Eu acho que a gente tem que acrescentar. O importante é a gente Sim, acrescentar. Só que trazer isso é uma coisa informação. muito pessoal da mulher trans. É. É uma questão que é o lugar de fala delas. E eu tenho que Uhum. ter essa ética, esse respeito de falar sobre isso, mas trazer uma trans no meu canal para poder falar sobre isso. Sim, Sei que porque é assim, muito. se o homem chega achando que ele vai ver lá a atriz pornô, quando tá, ele precisa estar preparado psicologicamente para às vezes a trans não ter nenhuma Eu acho que ereção. isso, olha só, eu acho que isso, Ah, essa questão da hormonização, eu já pensei muito nessa questão da hormonização. Eu acho que essa questão é basicamente o ponto básico que mostra que claramente como a trans é uma mulher. sim. Sabe por quê? Porque assim, quando a mulher cis ela fica tá naqueles dias, ela Ah, também não tá interessada em sexo. E o homem, que é o marido, tem que entender. Da mesma maneira a mulher trans. E isso, assim, para mim sempre foi muito claro. E assim, quando eu tive um relacionamento, quando eu casei, eu entendi isso. Eu entendi que é uma mulher, sabe, é uma alma feminina que tá ali, sabe, e o homem que tá lá sobre, eles não conseguem ver isso. não, Desculpa ele a acha palavra. que você Se ele 8 continuar da lá sobre, você manhã, não vai ver. meio-dia, 3 da tarde, 9 da noite, Exatamente, 3 da manhã, exatamente. o horário que ele chegar, você vai estar pronta e vai estar ali com a barraca Exatamente. Vai estar armada e pronto fazendo ali, tudo e vai pã, pendurar no vambora. luz. Por quê? É a figura o quê? Do meu travesti. A figura do meu travesti é a figura sabe, tá sempre disposta. Uhum. O meu travesti ele tá sempre ali, pronto. Por isso o meu objeto é objetificação que ocorre. É uma objetificação que o homem criou na sua mente, que na verdade é uma Matrix mesmo. É igual filme, não tem um filme Matrix? É uma Matrix. É uma realidade fantasiosa, ilusória, fetichista e ilusória. E quando a gente sai disso, olha, quando nós homens saímos disso, olha, parece que é a mesma coisa que nascer de novo do ponto de vista da sexualidade. Que ótimo, muito bom saber disso. Então, eu amei o papo com você, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar aqui, antes de você deixar todas as suas redes sociais. A gente já falou de lá, se você voltasse há 10 anos, e aí eu quero saber o Jax hoje, com 40 anos. Apesar de você já ter meio que dito isso em alguns outros momentos aqui do podcast, mas como que você se enxerga daqui a 5 ou a 10 anos para frente? Eu me enxergo uma pessoa que desenvolveu um trabalho positivo, uma Hum, coisa legal, e também respondendo essa questão, o que eu falaria pro Jax 10 anos atrás? Acho que eu já respondi, né? já Ser respondeu essa. autêntico, e eu diria que eu me veria assim, não, beleza, eu plantei uma semente, essa semente está dando fruto, e tá legal, sim, sabe? Produzindo Daqui meus a canais, 5, 10 poder anos viver da você arte mesmo, produzir o meu conteúdo, produzir tem. meus conteúdos e ter um resultado no mundo, ter um retorno. Então, esse é como eu me vejo daqui a 10 anos, 10 anos na E frente. daqui a 5 ou 10 anos, você sair na rua e você vê um homem cis andando de mão dada com uma travesti, uma mulher trans, isso vai te fazer bem? Isso me faz bem. Quando eu vejo, eu fico muito feliz. Eu falo assim, caramba, aquele cara lá é como eu. Ele é um HT. Ele é um Ai, homem que autêntico. muito bom, muito bom. Então eu queria agradecer pela sua participação, Jax. Eu amei o papo com você. Achei muito gostoso a gente se conhecer melhor, né? Colocar aí os seus pontos de vista. Você esclarecer as minhas dúvidas, porque eu também era cheia de dúvida, né? Porque a gente namora com os caras, mas eles não falam tudo pra gente, né? Ou quando falam, falam demais e aí a gente pega, né, birra. Enfim, então foi um papo maravilhoso. Eu queria que você deixasse as As suas redes redes sociais. sociais. As redes É, sociais então. do canal. Então, eu queria que você falasse das suas redes sociais, deixasse o seu canal no YouTube, que Homens que Amam Trans, é assim que te acha? Homens que amam trans lá no YouTube, coloca lá no YouTube Homens que amam trans. Tem a fanpage também agora lá no Facebook, que eu vou fazer Hum. várias campanhas em Que relação à foi questão onde da eu vi autenticidade. o desafio e eu achei a coisa mais linda do mundo. Homens que amam trans. E tem o meu Ah, Instagram. Se quiserem me seguir lá, Jaque Soares, Jaque né? Soares.
Jaque Soares, que tá também lá, tá tudo lá em cima, lá no meu canal. Só clicar lá, entrar nas redes. Né? Eu também vou começar a colocar nos vídeos agora, que até pra falar, pô, eu não tava colocando nos vídeos, mas eu vou começar a colocar. E tem meu Twitter também, né? E estamos seguindo aí, firme e forte. Ótimo, Né? e eu desejo todo sucesso para você no seu canal do Tomara, eu YouTube. torço muito para que dê certo. Eu quero que você consiga cada dia mais implantar essa sementinha boa, maravilhosa que você tem na cabeça dos homens. Isso. Eu gostaria de deixar só um recado. Um Hum, recado para as pessoas que me criticam. Conheçam o meu trabalho antes de me criticar. As pessoas que ficam me criticando, que ficam, ah, não, esse cara aí é mais um do que tudo que todos. Não. Conheça o meu trabalho, conheça o meu projeto. E se quiser, vá lá, até faça sugestões. uhum. Traga críticas construtivas. Vamos tornar o mundo mais autêntico. Um mundo mais amável, um lugar com Mais mais amor. amável. Um lugar Entendeu? onde se pratica o amor. Eu adorei o nosso papo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso Café com Trans. Se um dia, porventura, acabar essa pandemia e eu for para o Rio de Janeiro, eu quero te conhecer pessoalmente. E fica aí um beijo, então. As redes sociais, sigam o Gratidão. Jaque. Repete o Instagram de novo? É Jaque Soares e o canal é Homens que Amam Trans. Jaque Soares no Instagram e Homens que Amam Trans no YouTube. E para Isso. quem ainda não me segue, o meu Instagram é Diva Trans, meu Facebook, meu Twitter, em todas as redes sociais você vai me achar como Diva Trans. Então, muito obrigada pela sua participação, Jax. Um Gratidão. beijo e boa Muita noite. gratidão. Ótimo. You used to love me like you did.